mercado de Bitcoin está por um fio e cada segundo que passa esse fio pode arrebentar. E quando isso acontecer, ninguém vai ter tempo de reagir. Estamos em um campo minado e qualquer passo em falso pode detonar essa bomba e varrer milhões de segundos. Não existe meio termo. Ou você tá pronto ou você vai ser engolido. Então fica comigo até o final porque o que vem agora pode decidir o destino do ciclo inteiro. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver o que nos espera no futuro do Bitcoin. Mas vamos começar analisando o estado atual que ele se encontra. O preço está em $13.067, teve uma alta de 0,76% no dia. O volume ele ainda está um pouco baixo, em 524,62 Bitcoins, bem abaixo da média de 30 dias, de 1.500 Bitcoins. O gráfico ele mostra claramente que o Bitcoin ele vem de uma sequência de quedas e tenta agora segurar um suporte na região de 111 mil para 112 mil, que coincide com o custo base de curto prazo do Short Term Holders que discutimos antes. No contexto federal, a gente tem muitos dados fortes sobre atividades on-chain e fluxos institucionais. Só em endereços ativos a gente tem 10,8 milhões no mês passado. Em valuation na rede, 2,3 trilhões. O volume negociado está em 1,3 trilhões e as ETFs chegaram a 27,4 bilhões. Ou seja, mesmo com volatilidade e liquidações recentes, a base on-chain e a demanda institucional continua sólida. O que a gente consegue tirar disso é que a gente está em um suporte crítico. A região de 111,400 mil, que seria esse Short Term Holders Realized Price, segue como um grande nível a ser absorvido. Já risco de liquidação, ainda há liquidez acumulada entre 13 mil para 114 mil, que foi o que a gente viu no heatmap do vídeo passado, e isso pode gerar movimentos rápidos de squeeze. Em relação à força institucional, os fluxos de ETF e o crescimento de endereços ativos reforçam a resistência estrutural do Bitcoin, mesmo em cenários de pressão macro. Vamos agora para esse Bitcoin Cost Basis dos Short Term Holders. Seria aquele Realized Price que a gente tinha comentado. Atualmente, ele está em 109,5 mil, que é essa linha vermelha aqui, e esse é o preço médio pelo qual os Short Term Holders compraram suas moedas. O preço do Bitcoin está acima desse nível, geralmente indica um suporte saudável. Caso isso abaixe, sugere que os investidores de curto prazo estão em perda não realizada, o que aumenta a pressão de venda. Já essa linha roxa, ela mostra mais ou menos a mesma ideia, só que com ETFs. Ela ainda está bem abaixo do preço atual do Bitcoin, o que significa que os ETFs estão em posição altamente lucrativa, reduzindo a pressão de venda nesse grupo. Já os Long Term Holders Realized Price, que eles compraram cerca de 35 mil, essa linha bem azul clarinha aqui, ó, mostra que os long term holders adquiriram para onde o Bitcoin tá agora, a diferença é enorme. Como ela tá muito abaixo do preço atual, os detentores de longo prazo, eles continuam em forte lucro. Isso costuma diminuir a probabilidade de vendas massivas. O que a gente consegue tirar disso é que STH Cost Basis em 109,5 mil é o nível crítico de curto prazo. Enquanto o Bitcoin se mantiver acima disso, a estrutura segue positiva. E cair abaixo pode gerar realização de prejuízo e aumentar a pressão de vendas. Essa diferença entre os short term holders e os ETFs que a gente vê aqui, ó, sugere que os ETFs entraram barato em comparação aos novos compradores de curto prazo. Isso reforça o papel das instituições como estabilizadores do mercado. Long-term holders, cost basis abaixo, continua mostrando que os fundamentos permanecem fortes. Holders de longo prazo possuem uma margem de lucro muito grande. Vamos agora para esse heatmap de liquidações de Bitcoin em dólares americanos dos últimos 3 dias. Ele mostra bem onde estão concentradas as ordens alavancadas que podem virar gatilho de movimentos bem bruscos. A região em torno de 114 mil, que é esse círculo superior aqui, ele tem fortes concentrações de liquidez de shorts, que são posições apostando na queda, e se o preço subir até esse nível, há grande chance de short squeeze, já que os traders vendidos seriam forçados a recomprar o Bitcoin para fechar essas posições. Regiões em torno de 111, que é esse círculo inferior, aqui estão as liquidações de longs, que são posições compradas. Uma perda clara desse patamar tende a acelerar liquidações em cascata, trazendo pressão vendedora extra, o que significa que o preço ele está preso entre 111 mil e 114 mil, justamente onde a liquidez está mais concentrada. Esse tipo de mapa funciona como um imã de preço. O mercado ele tende a buscar essas áreas para caçar liquidez. Os cenários possíveis é que rompendo 114 mil, podemos ver uma onda de liquidações de shorts, puxando o Bitcoin mais rápido para cima. Perdendo 111 mil, o risco de mais liquidações de longs, acelerando uma queda mais forte. Em resumo, o mercado ele tá em um ponto de decisão, e quem controla o próximo movimento são os grandes players que forçam essas zonas de liquidação. Já esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, ele mostra um sinal de estrutura, para saber se o mercado ele tá bullish, que é essa linha azul, ou bearish, que é essa linha vermelha. Quando o índice está acima de 0, há uma predominância de compradores, e basicamente tendência de alta. Quando cai abaixo do 0,4, que é essa linha azul tracejada aqui, que é onde a gente tá agora, indica a dominância dos ursos, ou seja, tá bearish, ou seja, maior pressão de venda. O canal de Dawn Chain, que são essas linhas pontilhadas verdes e vermelhas que a gente vê aqui, bem fraquinho no gráfico, ele marca o suporte e a resistência dos últimos 21 dias. Atualmente, o preço ele tá próximo da parte inferior do canal, que é essa linha verde bem aqui, o que mostra a pressão descendente dentro de uma faixa de correção. Os níveis chave do preço são os seguintes, ó. O suporte ele tá em 109,5 mil, região crítica que precisa ser mantida para evitar uma queda mais forte. A resistência ela
estar em 117.7 mil. Caso o suporte se sustente e a estrutura volte para cima de zero, o Bitcoin pode retestar essa zona. Em um resumo simples, o mercado ele entrou em um modo corretivo e lateral, ou seja, os movimentos de alta recentes são apenas rallies de alívio, não o reinício de uma tendência de longo prazo. Para voltar a um modo bullish, é preciso que o suporte de 109.5 mil segure até que o início de estrutura volte acima de zero, abrindo caminho para buscar 117.7 mil novamente. Vamos finalizar dando uma olhada nesse artigo aqui. Tá dizendo que o Bitcoin está emperrado em torno de 112 mil. Tem uma onda de venda liderada por whales, que são as baleias, né? Ou seja, grandes carteiras estão distribuindo. Esse artigo ele analisa diferentes tipos de carteira, desde quem tem um Bitcoin até quem tem mais de 10 mil Bitcoins. E todos eles estariam em modo de distribuição, segundo o Accumulation Trend Score da Glassnode. A oferta inativa, ou seja, moedas que não se moveram por um ano ou mais, está diminuindo. A participação que ficou parada por um ano ou mais caiu de 70% para 60%. A participação por 2 anos ou mais caiu de 57% para 52%. Os detentores de 5 anos ou mais estão mantendo suas moedas, sugerindo que o hardcore do mercado ainda não está vendendo exponencialmente, já que eles ainda acreditam no Bitcoin no longo prazo. Esse artigo basicamente confirma o que os gráficos já vinham dizendo. O mercado não está confortável, apesar de estar flertando com zonas altas, ninguém quer ficar segurando grandes quantidades agora. Quando grandes players começam a vender de modo sincronizado, isso cria uma nuvem de risco pesada para quem está se posicionando para comprar agora. O fato da oferta inativa estar caindo significa que as moedas que estavam paradas estão sendo ativadas para venda, que é um alerta de distribuição. Os mais pacientes, ou seja, holdings há 5 anos ou mais, ainda não abriram mão das suas posições, mas isso pode mudar se a pressão aumentar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e te vejo amanhã.